Como saber se o investimento é bom? Toda hora tem alguém aqui falando comigo, cadê? Meu celular aqui, né? Me mandando mensagem no Instagram, no Facebook, nos comentários do YouTube, aí do Michael Lima Investidor, do Método Começar a Investir, querendo saber o seguinte: como que você vai saber se é um bom investimento? Então, Michael, tal investimento é um bom investimento? Tal investimento é um bom investimento? Então, por isso que eu organizei esse vídeo aqui, tá? Eu vou te passar 3 passos para você entender. São passos iniciais, tá? Eu vejo que a maioria das... Agora, quando alguém me perguntar, eu vou ter esse vídeo, claro, você ainda pode perguntar, tá? Se você já passou esses passos iniciais, mas agora você vai conseguir saber, então, identificar se o investimento é bom ou se ele não é um bom investimento. Em 3 passos mais especificamente. Fala, investidor conservador, meu nome é Michael Lima, eu sou educador financeiro especialista em investimentos e esse vídeo é para você que gosta de poupar, né, ou que tenta poupar, isto é, você que tem o dinheirinho lá na poupança, mas quer ter melhores rentabilidades, quer ganhar mais dinheiro que a poupança e com segurança, tá? Esse é o foco desse vídeo. Então vamos lá. Vamos entender então em 3 passos, é para aparecer uma tela branca aí para você, que por um acaso agora apareceu, né? Como saber se o investimento é bom em 3 passos. Passo 1, passo 2, passo 3. Primeiro passo, entender que, olha só, já vou direto aqui na veia, tá? Entender que o investimento mais tradicional não é o mais seguro. Vou colocar um ponto de exclamação aqui, tá? O investimento mais tradicional não é o mais seguro, tá? Nós, seres humanos, temos a seguinte tendência. Se tá todo mundo correndo... Isso é uma coisa do nosso cérebro, tá? Se tá todo... É o tal do efeito manada, né? Se sai todo mundo correndo, você tá no centro da cidade, no lugar movimentado, né? São Paulo, Praça da Sé, você tá ali, daqui a pouco você olha aquela galera, todo mundo correndo. O que você vai fazer? Você vai fazer igual. Você vai no mesmo sentido, tá? Por quê? Porque não dá tempo de raciocinar. Então você usa o seu cérebro que toma decisões rápidas, tá? Que não é o seu cérebro que raciocina. Numa questão de sobrevivência, não dá tempo de raciocinar, tá? Não dá tempo de ter um raciocínio. Será que está acabando o mundo? Será que caiu um prédio? Será que é uma gangue? Será que aconteceu alguma coisa? Saiu todo mundo correndo na Praça da Sé. Um exemplo, tá? Ou pode ser qualquer outro lugar do Brasil, foi só um exemplo aqui. Com todo respeito, carinho e amor que eu tenho pela cidade de São Paulo, tá? Mas saiu todo mundo correndo na Praça da Sé, você vai sair correndo também. Vai acontecer alguma coisa, tá? Só que o problema acontece quando você faz isso com os investimentos, tá? Todo mundo vai lá e investe na poupança. Por quê? Porque a poupança é hoje o investimento mais tradicional do nosso país. Mas anota isso que eu tô falando, tá? Não é o investimento mais seguro, não tem nada a ver. Tá? Dá tempo de eu aprofundar aqui? Não, eu quero que você anota isso, tá? O investimento tradicional não é o mais seguro, tá? E aí assim, não é para você sair investindo em qualquer coisa também. Eu vou te dar um spoilerzinho aqui, tá? Vou te dar um spoiler. Quando a gente fala especificamente sobre segurança, o investimento mais tradicional do país é a poupança. Não é o mais seguro, tá? O investimento mais seguro é você investir em títulos do Tesouro Nacional, tá? Isso é um fato. Ah, Michael, tu tem certeza? Sim, isso é um fato, tá? Então existem investimentos mais seguros do que os investimentos tradicionais, tá bom? Beleza? Vamos para o passo 2. Aqui é só para você começar a identificar se o investimento é bom ou se ele não é bom. E para que o investimento seja bom, uma das coisas é você entender se ele é seguro ou se ele não é seguro, né? Porque a gente não quer perder o nosso dinheirinho, tá? Então presta atenção, ó. O investimento mais tradicional não é o mais seguro, tá? Não é porque tá todo mundo investindo em alguma coisa que você vai investir também, tá bom? Quem dera quando vem aqueles caras, né? Com essas histórias, com essas pirâmides, com essas porcarias aí, e falando, ó, todo mundo tá investindo. Aí você pensa, é tradicional, todo mundo tá fazendo, vou fazer também. Não é assim. Você não está na Praça da Sé e está todo mundo correndo. Você não toma atitudes sem racionalidade
quando o assunto é poupar, quando o assunto é investir, tá? Você tem tempo para analisar o investimento, né? Você tem tempo para assistir os vídeos aqui do meu canal do YouTube, do meu Facebook, do meu Instagram, das outras redes aí, né? Você tem tempo para se inscrever aqui para uma mentoria gratuita, tá? Inclusive vou deixar o link na descrição aqui para você se inscrever na mentoria gratuita. Tem todas as informações ali, você lê, toca no link e lê as informações, tá? Então, presta atenção, tá? Investir dinheiro é um ato de racionalidade. Você tem que pensar. Não é difícil não, tá? Não é ficar lá acompanhando o gráfico o dia todo, como o pessoal mostra aí. É tão fácil quanto investir na poupança. É extremamente fácil. Mas primeira coisa, você tem que entender que o investimento tradicional não é o mais seguro e investir, ele deve ser um ato de racionalidade e não investir aí de forma simplesmente automática. Tá bom? Passo número 2. Ó, o conteúdo aqui, ele é um conteúdo aprofundado, tá? Não é um videozinho com 3 dicasinhas qualquer, tá? É importante você fazer isso que eu tô te falando, anotar e colocar isso em prática, tá? Passo número 2 e passo número 3. Passo número 3 é, você tem que saber, para você identificar se é um bom investimento, tá? Então no passo 1, você tem que saber se o investimento é seguro, tá? E não é o tradicional que é mais seguro. Beleza? Fechou? Foi um pouquinho aprofundado, agora eu vou facilitar. Aqui no 2 e no 3 vai ficar mais fácil, tá? Passo 2. Você tem que saber qual é a FIP, vou colocar entre aspas aqui, ó, FIP do investimento, tá? Principalmente para os homens aí, né? Tem homens e mulheres que assistem aqui os meus vídeos, né? Os nossos vídeos aqui do canal, tá? Mas principalmente para o homem, ele sabe muito bem o que é a FIP, né? A FIP é uma sigla, tá? FIP é uma sigla. E o que acontece? Quando você vai comprar um carro, vamos lá, vamos facilitar a parada. Você vai comprar um carro, o pessoal pergunta qual que é a FIP dele, né? Qual que é a tabela FIP, tá? Então existe uma média de preços quando você vai negociar um carro, quando você vai negociar uma moto, tá? E vários outras questões aí, tá? Eu tava falando que FIP é uma sigla, tá? Uma sigla, aliás. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, tá? Então, o departamento lá de economia da Universidade de São Paulo que mantém a FIP, tá? Simplificando a coisa, beleza? Então, olha só, você vai comprar um carro e você vai olhar a tabela FIP, né? Ah, vou comprar um Volkswagen ano 2025, sei lá, né? Não, vou comprar um Fiat, característica tal, 4 portas, sei lá, né? Vou comprar um Mercedes, tal. Vou comprar uma BMW, XYZ, as características, né? X2, não sei o que, ano tal. Então existe a tabela FIP, você sabe qual que é o preço médio do veículo, tá? Nos investimentos existe uma FIP também, tá? E eu vou escrever aqui para você, tá? Para quem está começando, qual que é a FIP, entre aspas, o preço médio aí dos investimentos, tá? Então eu vou colocar assim, ó, FIP dos investimentos. Quem está começando, quem ainda não investiu, a FIP pode ser a própria poupança, tá? O que significa isso? Deixa eu separar aqui o passo 2 aqui para ficar mais claro. O que significa isso? O que você tem que cuidar? Existem investimentos, inclusive nos bancos, tá, que rendem menos que a poupança. Existem investimentos que têm garantias, né? Por exemplo, a poupança tem a garantia do FGC. Existem outros investimentos que têm a garantia do FGC também, tá? Mas existem investimentos que não têm garantia do FGC e que também rende menos, tá? Então o que acontece? Quando você vai comprar um carro, você vai ver o valor médio daquele carro e vai analisar as características daquele carro. Ah, o carro é o único dono, ou o carro é um carro novo, um carro zero, você vai analisar mais características, tá? Aqui nos investimentos é a mesma coisa, dá uma olhada para a FIP, tá? Esse investimento é bom ou ruim? Dá uma olhada na FIP. O que é a FIP? Esse investimento, compara ele com a poupança. Pega uma caneta e um papel e faz o seguinte, ó. Vou fazer aqui contigo. Tá? Deixa eu achar uma... Faz o seguinte, pega uma caneta e um papel, faz um risco no meio. Meu Deus do céu, ficou mais torto do que sei lá o quê. Deixa eu pegar uma outra folha aqui.
Vamos lá. Faz um risco no meio. Ó, eu vou escrever aqui, tá? E aí você vai escrever assim, ó, poupança. Tá? E do outro lado, você vai escrever o nome do investimento, ó. Fica assim, tá? Tá escrito aqui, ó, poupança. Aqui tem um risco no meio, tá? E aqui você vai escrever o nome, né? Ó, onde eu deixei riscadinho ali, ó. Né? Cadê, gente? Aqui na câmera tudo ao contrário, né? Ali você vai escrever o nome do investimento. Por exemplo, é um fundo de investimento, é uma debênture, é um certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível... Aí tem um monte de investimento, tá? É um tesouro IPCA, é uma ação, é um mercado de derivativos, enfim. Falei inglês aqui, falei japonês para você, tá tudo bem. O que você vai fazer é escrever poupança, colocar um risco, escrever do outro lado o nome do investimento. E aí você vai escrever as características da poupança em relação àquele investimento. Tá? Então você vai comparar. Gente, isso aqui é tão simples, as pessoas não fazem. Todos os dias existem milhares e milhares de pessoas tirando dinheiro da poupança e investindo em investimentos piores que a poupança. Por quê? Porque ele não compara. Ele não entende que a poupança pode ser a média, pode ser a FIP dele. E qual que é o objetivo? Você ter um investimento melhor. Tá bom? Então FIP significa o preço médio dos veículos. Você tem que saber qual que é a FIP, mas aqui no caso do investimento. Qual que é a FIP dos investimentos? Compara com a poupança. Tá? Se você quer dar um passinho a mais, a FIP dos investimentos já não é mais a poupança, para quem está um pouquinho mais aprofundado. Tá? A FIP dos investimentos é a taxa Selic. O que é a taxa Selic, Michael Lima? A taxa Selic ela é a principal taxa da nossa economia. Tá? Então faz a mesma coisa. Escreve de um lado, né? Cadê a minha anotação? Taxa Selic, faz o risco aqui no meio e escreve o nome do investimento. Tá? Aqui, ó, né? Pode colocar aqui, ó, taxa Selic, faz um risco no meio e escreve o nome do investimento. E compara as duas coisas. Tá? É isso que é a FIP. Ela faz uma comparação do preço médio dos veículos. Tá? Isso lá quando é veículo. Qual que é a FIP aqui nos investimentos? Poupança, pelo menos poupança para quem está começando. Quer se aprofundar um pouquinho mais? Compara com a taxa Selic. Tá? Eu sei que algumas coisas aqui vão ser um pouquinho complicadas, mas vamos lá. Vamos começar pelo básico. Se você comparar no mínimo com a poupança, você já vai estar muito melhor que muitos brasileiros. Tá? Por quê? Porque é isso que eu falei para você. Todo dia tem gente tirando dinheiro da poupança e colocando em investimento pior que a poupança. E, gente, tem um monte de investimento muito melhor que a poupança. Tá? Só que a gente tem que aprender a comparar. Vamos lá, para o vídeo não ficar tão grande. Passo 3. Buscar conhecimento para você fazer esse seu investimento. Tá? Buscar conhecimento, seres humanos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo para aparecer ali. Show. Buscar conhecimento não é perguntar para o gerente do banco. O gerente do banco tem conflito de interesses. Buscar conhecimento não é pegar uma diquinha de um vídeo qualquer. Aqui eu tô te dando um conhecimento, uma parte de conhecimento. Tá? Buscar conhecimento não é ficar perguntando pro amigo pangaré. O amigo pangaré, com todo respeito, tá? O amigo pangaré é aquele que fala para você que sabe investir e não sabe coisa nenhuma. A gente tem uma dificuldade gigante no Brasil de educação financeira. É muito difícil alguém saber o básico. Gente, quando uma pessoa se torna um aluno meu, ele aprende a investir e ele vê que é tão simples, é tão fácil. É muito de... O vizinho tá batendo na parede aí. Tá batendo um prego, furando alguma coisa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É muito difícil as pessoas saberem o básico, gente. Muito difícil. Buscar conhecimento significa você conversar com seu educador financeiro para ele te orientar na sua jornada. Conversar com um educador financeiro de confiança. Tá cheio de gentinha, com todo respeito, tá? E eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém. Mas eu estou aqui, eu tenho uma missão, que é ensinar as pessoas. Eu tenho uma missão que é ensinar as pessoas. Mas tá cheio de gente ensinando aí a investir da forma errada. Cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. Então vamos lá, vamos resumir. Vamos retomar. Tá? Vamos colocar tudo juntinho aqui. Passo 1, passo 2,
Passo 3. Como saber se o investimento é bom em 3 passos? Passo 1, tem que ficar claro que o investimento mais tradicional, aquilo que todo mundo está fazendo, não é necessariamente o mais seguro. Tá? O mais tradicional é aquele que colocaram na sua cabeça que é o melhor. Tá? As grandes instituições financeiras fazem milhões e milhões e bilhões e bilhões de publicidade e colocam na tua cabeça que existe um investimento que é melhor. Né? Poupança lá que foi criada nos anos 1800, que tem um limite de rentabilidade, que o governo já pegou para ele uma parte lá nos anos 90, toda essa história aí não é o mais seguro. Não é o mais seguro. Tá? Então presta atenção. O mais tradicional não é o mais seguro. Esse é o passo número 1. Beleza, Michael. Agora como é que eu vou fazer para analisar? Veja qual que é a FIP desse investimento. Compare esse novo investimento com a poupança. Compare esse novo investimento com a taxa Selic. Se esse novo investimento, ele, por exemplo, no mínimo, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Se ele, no mínimo, manter a mesma segurança e render um pouquinho mais, tá? Então, se tiver investimento que ele mantém a mesma segurança e rende um pouco mais, já é um ponto positivo para esse investimento. Tá? Também não vai querer uma rentabilidade astronômica. Existem investimentos que rendem 30% mais que a poupança? Sim. Investimentos que rendem 100% mais que a poupança? 300% mais que a poupança? Sim. Vamos lá, 1000% mais que a poupança? Sim, só que aí você está tomando um grau de risco maior. Tá? Mas tem investimentos seguros que rendem 10, 20, 30, 50, 80% mais que a poupança. Tá? Então, investimento mais tradicional não é o mais seguro. Dá uma olhada na FIP dos investimentos, compara com a poupança, ou se você é um pouquinho mais avançado, aí compara com a taxa Selic e busque conhecimento. Buscar conhecimento não é pedir uma diquinha qualquer. Buscar conhecimento é procurar a orientação de um bom educador financeiro. Lembre-se sempre que investir não é tabu. Investir não é tabu significa que investir é fácil. E tá cheio de conteúdo aí querendo te direcionar para um outro lado. Por isso, além de eu falar para você que investir não é tabu, eu vou te dizer também que só a verdade liberta. É uma frase bíblica adaptada aqui. E significa que é muito simples. Se você poupar, se você conhecer a verdade, o teu dinheiro já vai ter mais rentabilidade e mais segurança. Grande abraço e até o próximo vídeo.